E estamos começando mais um Giverscast aqui na RP Comunicação, a sua empresa de marketing, propaganda, produtora de vídeo e que também tem esse estúdio fantástico de podcast para você vir aqui como nosso convidado. De repente você tem aquele sonho de criar o próprio programa na internet, o próprio podcast, chamar os seus convidados, também consulte aqui os nossos consultores para que de repente a gente consiga fazer um melhor negócio para você e você virar o nosso parceiro aqui. Além de os melhores espaços também em mídia televisiva, rádio, outdoor, uma empresa 360 na área da comunicação. Pode contar com a RP Comunicação para te auxiliar em todos os momentos. E claro, né, gente, sempre com os melhores parceiros também. Porque sozinho a gente até chega onde quer chegar, mas com parcerias estratégicas a gente chega bem mais rápido. Então, de repente, eu e os meus parceiros pode ser uma grande ferramenta aí, aliada para os seus negócios. Falando em ferramenta, falando em aliado a negócios, hoje a gente vai falar de um tema que realmente é muito atual. Ele está muito em alta, muita gente está ganhando grana quando se trata de inteligência artificial, se trata de automação. Então, já antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu já peço para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, que de repente também é entusiasta do assunto ou que quer ganhar dinheiro com isso, quer implantar inteligência artificial e automação nos negócios, tá bom? Então já compartilha com o maior número de pessoas que você conhece e não esquece de dar aquela moral, se inscrevendo no nosso canal e já dando um like aqui no nosso vídeo, viu? Tem lá o perfil no Instagram também, @GiversCast. Galera, hoje nós vamos falar com o Victor Andreoli. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Cristiano. É um prazer estar aqui com você. É isso, o prazer é todo nosso. O Victor, que é especialista aí na área de automação, de inteligência artificial, que está à frente da empresa Integração AI, né, e Automações. Exato. Também parceiro BNI, né? Exatamente. Está no BNI Internacional. Como é que está sendo aí para você esse período de BNI? Muito bom, Cristiano. Maravilhoso. Conhecendo pessoas fantásticas que têm o mesmo propósito que nós e sempre aprendendo e crescendo mais, né? Que bacana, que bacana. Bom, o Victor vai falar um pouquinho aqui hoje para nós, vai dar uma aula para nós aqui de integração, de automação, né, de inteligência artificial, como ela pode beneficiar e favorecer aí o mundo corporativo. Mas antes que a gente fale disso tudo, eu acredito que você está curioso para saber quem que é o Victor, né? Da onde que ele veio, aquele Globo Repórter, né? É isso aí. Né? Victor, fala um pouquinho de você, né? Da sua trajetória até a sua empresa atual hoje, que já está trazendo aí tanto sucesso para a nossa região. Maravilha. Primeiramente, o Victor Andreoli é um marido apaixonado, um pai de 2 crianças maravilhosas. E eu sou ex-atleta profissional, representava a seleção brasileira de kickboxing e Muay Thai. E quando meu primeiro filho, que é especial, né, há 7, 8 anos atrás, ele nasceu, eu e minha esposa decidimos deixar o mundo do exercício físico, a academia, e abrir a nossa primeira escola de idiomas. Então, hoje nós temos 2 escolas de idiomas, uma aqui em Foz, que atende online, e uma em Santa Helena, que atende presencial. E foi a partir disso, Cristiano, lá em 2020, na necessidade de atender melhor os nossos clientes, que acabou nascendo a integração AI Automações. Por necessidades da nossa empresa, de melhorar o atendimento e a experiência do cliente, a gente começou a procurar soluções. Na época não tinham soluções como tem hoje, a gente teve que desenvolver. E então nasceu a terceira empresa da família. Bacana, deu tão certo que virou negócio. Exatamente. Que bacana. E assim, a gente pode se dizer hoje que a integração, a automação, ela é para todas as empresas? Sim. Ela serve para todas as empresas? Serve para todas as empresas em algum nível, em algum grau. Uhum. A gente sempre pode estar automatizando algum processo ou algum trâmite operacional da empresa. Uhum. Como você bem mesmo colocou, sua empresa que é especializada em inteligência artificial, integração de sistema e automação de trâmites operacionais, mas assim, de uma forma exemplificada. Explica para nós aqui, tirando essa sopa de letrinha que muitas vezes pode atrapalhar as pessoas que não acompanham, explica o que
pode propor tudo isso daí. Perfeito. Vou dar um exemplo de um cliente nosso, que é advogado, e ele colocou o tráfego pago e o tráfego orgânico para rodar, para ele buscar algum tipo de cliente em específico. E daí, nessa ocasião, esses leads vinham para ele não tinha quem atendesse no WhatsApp. E o processo dele de venda é o atendimento no WhatsApp, explicar quais são os processos judiciais que ele faz para determinado caso, e aí, então, o cliente escolhe qual é o tipo de processo que vai entrar na justiça, precisa fazer a contratação desse advogado, assinar um contrato de prestação de serviços, onde diz as cláusulas, preencher documentos de procuração, dando a responsabilidade ao advogado e os direitos para defendê-lo judicialmente, e tudo isso são os trâmites operacionais, né? Os processos operacionais padrão dessa empresa específica. Então, a gente conseguiu automatizar todo esse processo, desde o atendimento no WhatsApp até o preenchimento do contrato, sem precisar de uma mão de obra humana envolvida nesses trâmites. Nossa, deve que é muito bacana ter uma vida de advogado assim, né? Poder ter um assistente ali que ajuda em todos os momentos. Mas assim, esse tipo de automação, ele funciona de acordo com o horário que a tua empresa funciona também? É de segunda a sexta? Como é que funcionaria hoje se eu contratasse uma automação? Qual que é o tempo que eu poderia estar utilizando dela? Perfeito. A inteligência artificial não pede férias, não pega testado, não tem licença maternidade, então ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o benefício. E tem empresas que muitas vezes implementam a inteligência artificial conversacional, essas de atendimento no WhatsApp, no horário que os colaboradores não estão disponíveis. Então, tem o colaborador humano das 8 às 18 e no restante do horário, das 18h01 até às 7h59 da madrugada, é a inteligência artificial que atende, recepciona, qualifica esse cliente. Mas, Victor, é daquele chatbot, aqueles robozinho que fica mandando tecle 1, tecle 2, como é que... Aquele que ninguém gosta, né? Aquele que você entra assim para conversar e já sabe que não é alguém que está realmente do outro lado, porque assim, tem muitas pessoas que eu converso, elas falam assim, Cristiano, eu acho bacana essa novidade, o advento da inteligência artificial, da automação aí para algumas coisas. Mas eu odeio aquele tipo de mensagem que eu tenho que ficar esperando para que alguém de fato me atenda. Como que funciona esse teu trabalho dentro desse aspecto? Uma ótima pergunta tua, Cristiano, até para a gente identificar a diferença de chatbot, agente inteligente e multi-agente conversacional. São diferenças muito grandes. Então, o chatbot é aquele que a gente está acostumado há mais tempo. Você entra em contato pelo WhatsApp e recebe uma mensagem. Digite 1 para o administrativo, digite 2 para o financeiro, 3 para o comercial. E aí você tenta conversar, escreve alguma coisa, o menu aparece de novo, né? Ele fica te forçando a digitar um dos setores. Esse é o chatbot. O agente inteligente, ele vai conversar com o cliente como se fosse humano. Então, ele recepciona a tua mensagem, identifica o que você escreveu e, através do treinamento que a gente dá para esse agente, ele vai tentar te guiar para um funil para, em primeiro lugar, identificar a sua necessidade e supri-la. E, em segundo lugar, levar você para onde o dono da empresa quer, que seja um fechamento de um contrato ou então um agendamento de um horário e etc. E esse daí já é o segundo exemplo, né? O agente conversacional, o agente inteligente. E o último, que é o mais evoluído, é o multi-agente. Então, são vários agentes inteligentes interligados que você consegue fazer preenchimento de contratos, buscar estoque da loja dentro de um sistema interligado, né? Lá que você guarda o seu estoque, que tem a informação de valor, até mesmo imobiliária, que tem uma gama grande de casas disponíveis para alugar ou para vender. A inteligência artificial vai consultar isso dentro de um sistema e vai trazer para o cliente de fácil acesso. E você trouxe um exemplo muito bacana, que é o ramo imobiliário. Empresas aí da área imobiliária que tem muitas casas para alugar e vender. Ele serve também como uma ferramenta de auxílio, então, para quem também trabalha com Airbnb. Também, né? Com certeza. Tendo em vista que o turismo em Foz do Iguaçu ele tem bombado. E assim, eu acredito que seja realmente só a ponta do iceberg depois que Foz do Iguaçu ficar pronta, porque tá uma bagunça, né? E é interessante o que você falou, porque algumas pessoas acham muitas vezes que essas soluções são só para empresas grandes, e na verdade não. É mais fácil um agente imobiliário que seja autônomo precisar de uma automação dessa do que uma grande empresa.
Por quê? O agente imobiliário autônomo, ele vai estar atendendo um cliente em um determinado momento, mostrando um imóvel e vai estar chegando várias mensagens no WhatsApp dele. E aí, em outros momentos, ele está respondendo o WhatsApp, então ele fica alternando esse trabalho. Então, as eu-presas, né? As empresas que trabalham por conta, que é uma pessoa, duas, que são menores, elas conseguem ter melhores resultados quando tem a inteligência artificial ajudando. Porque você pode estar atendendo um cliente e, mesmo assim, vai ter a tua agente inteligente respondendo o próximo cliente e já agendando o próximo horário para você. Que bacana. Hoje eu escuto, a gente participa do BNI, a gente faz muita reunião 1 a 1, que é reunião com outros empresários. Isso. E assim, a gente tem absorvido muito a situações de outras empresas que é a dificuldade com mão de obra qualificada, capital humano, treinar a equipe e tudo mais. Dá para dizer assim que a inteligência artificial, a automação, ela vai substituir o profissional humano? Essa é a maior dor do mercado, né? Todo mundo comenta muito isso, é uma pergunta que a gente ouve bastante. Muito sábia a sua pergunta, inclusive. E o mais interessante é a resposta disso, porque a maioria das empresas, 98% delas, estão procurando inteligência artificial, integrações, automações, para suprir uma demanda reprimida, ou seja, não tem colaboradores naquela área, então eles buscam esses recursos. Não é para substituir os humanos, mas para preencher as lacunas que a falta de humanos está deixando. E isso traz, na verdade, muito benefício, porque a gente vai dando mais qualidade no que o humano pode fazer, vai profissionalizando esse humano e deixando aquilo que é mais simples para as automações fazerem por nós. E muitas vezes as pessoas estão em casa, final de semana, vendo a TV, ou ali naquele tempo ocioso, rolando o celular ali, o Instagram, e recebe um tráfego pago. E aí recebe você quer falar com alguém e não tem ninguém do outro lado para você falar. A ferramenta, então, ela auxilia você 365 dias no ano, 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Não tem aquele problema de ter ou não um colaborador ali para atender, não é mesmo, Victor? Exatamente, Cristiano. Isso que é o mais legal. E, além de tudo, existe uma janela de atendimento, que a gente costuma dizer, que possibilita um fechamento maior com aquele lead. Então, por exemplo, é 21 vezes mais propenso o cliente a fechar contigo se ele for impactado pelo anúncio do Instagram e quando ele chamar no WhatsApp ele ser respondido de imediato. É muito mais fácil, 21 vezes mais fácil ele querer o serviço, ele contratar, ele prosseguir um agendamento. Se demora 1 hora, já cai só para 10 vezes. Caramba. Agora você imagina do fim de semana para segunda-feira. Faz total sentido. Você manda uma mensagem lá sexta-feira, 8 horas da noite ali. Para quem não tá fazendo happy hour, né? Tá mandando. Eu quero saber mais sobre isso daqui. A pessoa ali, de repente, tá construindo ou tá procurando uma casa de Airbnb, como a gente deu aqui mesmo um exemplo, né? Isso. E aí não tem aquela resposta. Fica ali num vácuo eterno. E aí, quando a empresa tende a prosseguir com a conversa, que a pessoa escreveu lá, vamos dar um exemplo, saiba mais, mandou no WhatsApp, quero saber mais sobre o assunto X. Aí, só na segunda-feira ou só no outro dia, 12 horas depois, a empresa vai entrar em contato para puxar assunto. Aquela pessoa interessada, ela já não está mais na mesma vibe, na mesma vontade de corresponder àquele assunto. Já está trabalhando ou então cuidando dos filhos. Acaba diminuindo muito a propensão de fechamento de negócio. Eu vejo que... Eu já vi empresas, sabe o quê? Pausar campanhas nos finais de semana para dizer, não tem quem atende, então eu não vou deixar a campanha aqui ativa para não estar rodando e não gastar o meu dinheiro e também a pessoa que entrar em contato não ter a sensação que não tem ninguém conversando com ela. Exato. Mas, em contrapartida, você dá espaço para concorrência. Muito. Né? E quando você dá espaço para concorrência, meu amigo, já era, não tem o que fazer. Não, né? E a HubSpot fez uma pesquisa, Cristiano, que 78% de chance do cliente fechar com o primeiro que ele vê. Então, se a gente está fazendo uma pesquisa, naturalmente o nosso cérebro ele vai corresponder melhor à primeira pessoa que nos atende. Então, vamos imaginar aqui que é um imóvel, né? É um agente imobiliário. O primeiro imóvel que a gente olha é o que vai fixar mais na nossa cabeça. Ou, dar um exemplo, esses dias eu estava numa conversa com um amigo que é do BNI, de consórcio. E a gente estava falando sobre isso.
quando eles atendem primeiramente o cliente, antes do cliente fazer outras pesquisas, eles acabam sendo referência para aquele cliente, porque tudo que eles falarem, aquele cliente vai levar dentro de si e vai fazer perguntas para os próximos que o atenderem. Então, ele vai... essa pessoa primeiro que atendeu vai ficar como ali uma autoridade, uma referência no assunto, porque eu e você imaginando, né, que a gente está sentando, o que o Cris falou para mim sobre o podcast? Porque o Cris que entende, ele me falou isso. É 78% maior a chance de fechar primeiro. Caramba, você consegue converter o negócio aplicando ferramentas que ninguém pensava, gente, disso daqui antigamente, né? Ninguém pensava. E sim, eu lembro daquele filme do Lobo de Wall Street. Muito bom. Quando ele ligava incansavelmente ali para várias pessoas e ele tinha um script de venda. Agora, existe a possibilidade... Como é que funciona essa parte da educação da inteligência artificial? Ela vai saber vender o meu material de construção? Ela vai saber vender o meu estúdio de podcast, os meus trabalhos de produção de vídeo? Excelente pergunta. Eu costumo brincar com os meus clientes que eu sou o gerente comercial deles. Então, eles precisam me dizer tudo o que eles querem, como que funciona o funil comercial deles, para eu treinar o colaborador, que vai ser o agente inteligente, né? Ou os multi-agentes, cada agente relacionado a um trabalho específico dentro da operação. Então, é necessário que a empresa, quando faz a contratação de serviço desse, esteja comprometida em fazer o melhor. Porque tem muita empresa que... Eu vou dar um exemplo meu, com a escola de idiomas. Estava cansado já de fazer processo seletivo um mês atrás do outro para manter vendedores bons. E tem muito turnover, principalmente aqui em Foz do Iguaçu. Chega uma hora que a gente está cansado de treinar. Mas a inteligência artificial é bom que você vai treiná-la, depois que refinou, ela não vai pedir férias, você não vai ter que substituir, você não vai ter que treinar de novo. Então, é só aquele momento de implantação, depois vai embora. E hoje, assim, existe algum segmento que mais busca ou que mais faz sentido hoje essa implementação? Perfeito. Segmentos que tendem a buscar mais advogados, clínicas em geral, tanto médicas, estéticas, odontológicas, que têm funis comerciais ativos no sentido de fazer tráfego pago e aí as pessoas quererem saber mais e precisar fazer esse contato. Esses são os mais comuns, né? A gente vê que tem inteligência artificial, mas eu vou falar para você, eu fui impactado por várias empresas aqui recentemente de odontologia em Foz do Iguaçu e nenhuma tinha agente inteligente. Então, na nossa região ainda tem pouca tecnologia envolvida. Agora, as pessoas que mais procuram a gente são aquelas pessoas e empresas que querem escalar o seu negócio. Fazer uma transformação de 10 para 100. Então, você está produzindo em nível 10, em quantidade de 10, seja lá o que você faz, e você quer dar um salto para 100. A inteligência artificial propicia isso. E muitas vezes a pergunta de todos os dias das pessoas é como eu faço isso? Como eu consigo partir de 10 para 100? E aí fica querendo procurar alternativa que já foi, já era, não dá mais para ser feita, né? A gente sabe que o porta a porta ele é um tipo de ferramenta de venda que deu certo lá atrás. Fiz muito na minha vida. Né? Sim. Muita gente, eu também, já gastei muita sola de sapato. Só que a gente sabe que hoje o atendimento personalizado, ele é... Eu não diria assim que é o essencial, porque todas as empresas estão preocupadas em atender bem. Isso. Né? É básico. É básico. Isso não pode ser um diferencial, né? Não pode ser diferencial. E tem gente que qualifica como diferencial, né? Eu realmente considero que o diferencial é aquela empresa que tira o efeito uau. Cara, nossa, domingo, 7 horas da noite, olha aqui a empresa está me respondendo. Isso, para mim, é uma boa experiência já de entrada, né? Com certeza. Então, agora, você que é empresário, provavelmente também consome algo, né? E a gente que trabalha à frente, representando uma empresa, a gente parece que tem um nível de exigência a mais quando a gente compra também, né? Sim, muito. Então, quando você passa por uma experiência dessa, de conversar com uma empresa que te atenda, que não pareça uma inteligência, que não pareça um chatbot, um robozinho falando contigo, acredito realmente que a experiência é outra. E se é para nós, por que não poderia ser também para o cliente, né? Exatamente. As pessoas têm muito medo, Cris, que... mas vai ser um negócio engessado. Robotizado as pessoas não querem robô. Mas eu vou te falar, um dos funis de advogados que eu tenho, de um cliente meu,
responde com a voz do advogado. Ninguém sabe que é inteligência artificial. Tem contratos que foram fechados sem o cliente saber que era inteligência artificial atendendo, porque tem a voz do advogado, especialista conversando. E a inteligência artificial está tão bem treinada por nós e pela empresa, por esse advogado, que passa batido. O mais interessante foi quando ele foi dormir e acordou com 20 contratos preenchidos e pagos. Que legal, cara. É, porque a gente faz integração até com o banco. Olha só. A pessoa paga, vai direto para a conta da empresa. A gente nem passa por nós, né? Aí a integração AI vai direto para a empresa. Que legal. Muito seguro. Assim, a gente tem falado bastante aqui de conversas, porque, claro, é o primeiro contato. É a primeira situação onde que o cliente chega e ele fica ali aquém de uma resposta, né? Mas além de conversas, dá para automatizar outras coisas? Sim, com certeza. Um exemplo fácil aqui, já que a gente está falando de advogado também, eu fiz uma plataforma para fazer recuperações de créditos judiciais. Então, só para ficar mais fácil a minha explicação aqui, vamos falar de como era feito antes. A empresa ou o BPO financeiro da empresa que quer recuperar esse crédito, esse valor, digamos, perdido dos devedores, né? Fazia uma planilha com todos os dados daqueles clientes devedores, colocava RG, CPF, endereço, tinha que juntar todos os documentos, fazer uma pastinha no Drive, colocar tudo dentro, depois mandar para os advogados, o advogado montar uma petição inicial, que é aquela que vai para o juizado, né? Para o juiz avaliar, ver se é procedente a tratativa ou o pedido. Então, são muitos documentos envolvidos e muitas pessoas envolvidas em muitos trâmites. O que acontecia? Às vezes, se perdiam documentos no caminho. Por quê, gente? Somos humanos, somos passíveis de erros e está tudo certo. Depois, ajustava, encontrava os documentos e fazia de novo. Esse era a tratativa natural. E o final do procedimento disso é o quê? Pegar uma notificação extrajudicial, mandar pelo correio para que o devedor esteja ciente de que ele será processado para receber aquele débito, né? Só que isso era feito como? Você pega uma pancadinha de carta, um maço de carta, vai no correio, pega uma fila lá, espera juntar. Isso demora muito tempo e dá muito trabalho. Com a nossa plataforma, hoje, o BPO financeiro ou a própria empresa coloca na plataforma os dados, sobe o arquivo dentro da plataforma, automaticamente a automação vai criar uma pasta no Drive sozinha, com o nome daquele cliente, concatenar todas essas informações, vai fazer a notificação extrajudicial e mandar diretamente para o correio. Então, o Correios do Brasil vai imprimir essa carta, dar na mão do carteiro para o carteiro entregar. Não tem mais intervenção humana, a gente não precisa ir até o correio. Na plataforma já tem o saldo de crédito que a gente tem para mandar a carta. É fantástico. Nossa, gente. É lindo de se ver. Nossa. Tempo, agilidade e... Nossa, eu acho que o maior ativo ali é tempo, né? Total. Porque o tempo é dinheiro, time is money, filho. Né? Time is money, principalmente do advogado, porque, veja, ele tinha que montar... tinha que pegar ou o próprio advogado, ou então alguém da equipe do advogado, um outro advogado novo, né? Novato, vamos dizer assim, com menos experiência. Pegava a petição inicial, que é padrão, modelo, que tem tudo a ver com a empresa, só que você tem que ficar preenchendo as lacunas com nome, CPF do devedor, quantas parcelas está devendo, seja lá do que foi que ele comprou. Aí tem muitas vezes que fazer o cálculo de atualização monetária, juros, multa. Então, são 3, 4 prints que o advogado tem que ir num site externo, fazer esses cálculos, tirar o print daquela janela e colocar dentro da petição inicial. Nossa. A automação faz tudo isso sozinho. Os advogados que estiverem assistindo aqui vão falar, meu Deus, eu preciso disso. Que é fantástico o quanto economiza de tempo deles. E deixa eu te perguntar, a gente... claro, talvez não tenha já específico e pronto para isso que eu vou te perguntar, mas talvez seja possível montar também processos para licitações, por exemplo. Sim, sim. Né? Quem é interessado em participar de licitações, né? Principalmente para fazer pesquisas, né? Fica ali buscando se tem alguma coisa nova em edital. Tem coisas já prontas sim, tá, Já Cris? tem? Eu, especificamente, ainda não fiz nada para licitação, mas estou aberto a fazer, se alguém quiser me procurar. Perfeito, muito bacana. E assim, a gente já pontuou aqui que o maior ativo, né, ali é a questão do tempo. Sim. Mas contratando o teu serviço, tem gente que olha tanto benefício em volta disso daí tudo e vai falar, cara, é muita grana para fazer um trabalho desse.
é possível que a pessoa faça todas as implementações, automatizações, né? E ainda consiga ter uma lucratividade? Existe uma economia ali para a empresa? Existe. E aí algumas pessoas até me perguntam assim, mas é mais barato contratar humano, né? Ou é mais barato contratar inteligência artificial? Em primeiro lugar, a empresa, ela, utilizando o ativo do tempo a favor dela, ela já está ganhando. Porque quando a gente fala em tempo e fala de mão de obra qualificada, se você utiliza melhor essa mão de obra, você vai ter mais rentabilidade. Então, ponto. Sim, traz mais lucro, traz mais rentabilidade. Voltando ao que eu falei antes da escala de 10 para 100, eu costumo fazer uma relação da inteligência artificial hoje no operacional como a industrialização que ocorreu lá a 1800, né? Em 1800 e pouco. O que acontece? Antes era feito tudo manual, passo a passo, e aí vieram as máquinas. Primeiro que os humanos não foram substituídos. Em segundo lugar, pôde-se fazer uma escala de produtividade muito maior, atender mais pessoas e barateou os produtos. Porque utiliza menos mão de obra, mais máquinas. É a mesma coisa que acontece com a inteligência artificial. Entendi. E pode ser um diferencial da tua empresa também, conseguir entregar situações com maior agilidade. Sim. Né? Onde que você ganha na quantidade, tal, no giro, porque você é mais rápido naquilo, né? Muda a margem ali, muda a margem, ganha na quantidade. Ganha na quantidade, né? Dá para se dizer que hoje, Victor, o funcionário humano, ele se sobressai monetariamente em relação a um funcionário inteligência. Perfeito. Eu sempre falo assim, a gente tem que fazer contas para entender a operação, para ver o que vale a pena implantar. Então, vou dar um exemplo de uma cliente minha que tem empresa de cobrança administrativa. Ela é BPO financeira, ou seja, ela gere o operacional financeiro das empresas e faz a cobrança administrativa, né? Liga, manda mensagem. Então, tinha uma colaboradora dela que ficava 3 horas por dia mandando mensagem no WhatsApp para esses devedores. Hoje, a inteligência artificial faz isso e ela fica 3 horas livres para fazer outras coisas. O que eu coloquei para ela ali, as automações, gira em torno de R$450 por mês de investimento da empresa, certo? Vamos imaginar que quem fazia isso era uma colaboradora CLT, R$1.500 por mês ali, o salário base acho que nacional. É mais, né? Até... Mas, enfim, vamos fazer esse cálculo só para raciocinar. Então, dá 33% aí do salário. Mas será que vale a pena? Então, cara, essas 3 horas que essa colaboradora está livre, ela produz 3.500, 4.000 para a empresa por mês. Dessas 3 horas por dia. Então, vale muito a pena. Não tem como a gente pegar só o valor bruto de comparação sem conseguir visualizar o que essa pessoa, estando livre, pode fazer. Ou então... tirando, às vezes, a pessoa de um setor, que é a mão de obra qualificada, e ela fazendo coisas simples, e colocando algo que ela é especialista, ou ela pode atender o humano de forma diferenciada, enquanto a inteligência artificial faz em larga escala. Sem dúvidas. Uma coisa que às vezes, a gente vê aquelas empresas mais tradicionais, eu tenho 30 anos de empresa, eu cheguei até aqui, eu não preciso dessas coisas aí, que eu tenho uma equipe qualificada, vai atender... Eu acho bacana, né? Legal. Tem empresa que fala isso para o marketing também. E eu acho que precisa ser olhado ali alguns detalhes. Mas que grande parte das empresas erra no setor de pós-venda, muitas vezes. Muito. Fato. Exatamente. Então, fazer... E também fazer aquela repescagem, né? Com o cliente que não fechou negócio. Follow-up, que a gente costuma chamar. Exatamente. O famoso follow-up. Então, assim... Talvez a tua debilidade não seja na captação, na prospecção, né? Exato. Na fechamento de venda, né? Às vezes em outro processo. Em outro processo. Então, acredito que vale uma conversa para entender melhor aonde que está aí as lacunas, onde é que tá seus gargalos para conseguir melhorar e a sua máquina aí girar de uma maneira redonda. E maravilha, interessante até que quando a gente fala dessas empresas, né? 30 anos de mercado, não sei o quê. Fazer um comparativo simples. Hoje, uma empresa, da menor que seja, fazer o controle financeiro no caderninho à mão. O que a gente empresário que está aqui assistindo, o que vocês me diriam? Faça essa reflexão. O que vocês me diriam do empresário que faz no caderninho?
cara, totalmente atrasado, Exatamente. vai dar bagunça, vai dar problema. Então, Vai esquecer de anotar tal coisa. exato. Então, é esse tipo de comparativo que a gente tem que fazer. Imaginar uma indústria sem os equipamentos. A inteligência artificial e as automações e integrações de sistemas, elas entram dessa forma na operação das empresas ou dos profissionais autônomos, para otimizar isso, como as máquinas da indústria e como os RPs financeiros aí para organizar a vida do gerenciador. Exatamente. Isso de uma maneira Rápida. bacana. Mas quando você... Vamos dizer lá, fechamos contrato, olha... Aqui funciona assim, agora se vira aí, Victor, você faz tudo como que é. Explica para nós aí esse processo do teu atendimento. Perfeito. Eu já tive que contratar vários comerciais, né, para as escolas de idiomas que ainda estão em operações, e eu costumo dar esse exemplo. Você que é empresário que está assistindo agora aqui esse podcast, se você contratar um gerente comercial para sua empresa, você vai simplesmente largar ele na tua operação e mandar ele se virar sozinho? Ou você vai treiná-lo, explicar como funciona a sua empresa, dar scripts de atendimento? Como que você faz esse onboarding do seu gerente para ele treinar os próximos vendedores? Dando exemplo nessa área, né? Essa é a reflexão que eu faço. Então, acho que a própria pergunta já é a resposta, né? Uma empresa que se vale, ela vai pegar na mão desse colaborador, fazer realmente um aprofundamento na operação inteira para que ele dê o melhor de si e da tecnologia que ele tem. É a mesma coisa com a gente precisa conhecer a fundo a empresa, então precisa de estar de mão dada com o empresário para fazer aquilo que ele busca. Sim. Então a gente faz um alinhamento de expectativa e dentro disso eu me aprofundo junto com toda a equipe para analisar como fazer isso da melhor forma. Ela entra dentro do quadro de colaboradores Exatamente. Da equipe, né? É isso. E a gente sabe que pessoas bem treinadas, com processos bem estruturados, os resultados acontecem, né? E assim, quando você... Eu estou olhando assim de uma maneira bem macro, né? Muitas vezes o empresário, ele tem a sede de ficar ali monitorando a parte operacional da venda, de como que ela está sendo feita. Não, muda aqui, muda ali, tal. E se tem esse script de venda montado, se tem ali uma cultura organizacional, o jeitão, né, da empresa... funcionar, né? Já implementado também ali na inteligência, ela vai comunicar do jeito que você comunica. Tem empresa, eu acredito que existe aquele medo, né? Não, mas não vai tratar do jeito que eu trato. Não vai ter a minha cara. Não vai ter minha cara. O nosso jeito é diferente. É bem isso. Dá para trazer esse jeitão da empresa? Total. Exatamente. É interessante, eu tenho alguns vídeos até que eu mostro isso. O prompt, no caso, que é um dos comandos, um dos treinamentos da inteligência artificial conversacional, é o que a gente chama de prompt. É o que a gente diz que ela tem que seguir para que ela faça, execute o trabalho. E lá a gente explica para ela, você é fulana de tal, o teu principal objetivo é esse, fale de forma descontraída ou fale de forma séria, não mande emojis ou envie emojis para descontrair, não repita perguntas. Cara, tudo a gente explica para ela como explica para um atendente humano. E aí ela vai moldando isso, a gente vai refinando e ela chega lá aonde a empresa quer. Que bacana. Assim, de um cenário... Você consegue ver, Victor... hoje empresas que estão perdendo dinheiro, perdendo ou deixando de ganhar dinheiro, né? Com automação, com inteligência artificial. Dá para fazer uma análise aí no mercado hoje, quais segmentos, quais tipos de empresas que estão perdendo de fato dinheiro? Facilmente. Aí, principalmente na nossa região, Cris, porque a gente está do lado do Paraguai. E o que acontece? Os turistas, quando eles vêm para cá, normalmente, até nós mesmos que moramos em Foz do Iguaçu, a gente faz pesquisas de produtos para comprar no Paraguai, a gente pesquisa na internet, certo? Então,
Você que é lojista do Paraguai, eu posso te dizer, você está deixando dinheiro na mesa. Ou você está perdendo ou você está deixando de ganhar. Porque, veja bem, se a pessoa pesquisa na internet um dia antes, aquela empolgação da compra é ali naquele momento. Ela vai se organizar no dia seguinte para atravessar a ponte da amizade e lá na loja X comprar aquele produto. Só que ela passa por um monte de gente impactando ela com panfleto, tentando puxá-la pelo braço, vendendo maquininha de choque. Eu já tô escutando aquela bagunça. E nisso, eles são levados para outras lojas ou vão por si só mesmo comprar o primeiro produto que eles cotaram. Só que na primeira loja, eles já encontram todo o resto que eles haviam cotado em outras lojas também. Legal. E aí, o que acontece? Eles compram ali. Então, é a janela de oportunidade. Qual é a solução para isso, né? Porque não adianta só falar dor. Qual que é a solução para isso? Se você lojista quer impactar o seu cliente no momento da emoção dele já vender, a gente consegue automatizar todo esse processo. Ele pode conversar com uma inteligência artificial ou com o seu colaborador pelo WhatsApp, fazer a compra por ali mesmo, com todas as integrações das APIs que tem de venda, de maquininha, de Pix, que são utilizadas no Paraguai. A gente tem integrações para isso já, com essas empresas. E o seu cliente vai comprar pelo WhatsApp e vai só retirar na sua loja. Então, ele compra de madrugada, retira no dia seguinte. Ele não vai deixar de ir na tua loja porque o dinheiro dele já está na tua mão. Já está na tua mão. Exatamente. É só ele ir no estoque com a notinha e retirar. Olha só. Será que isso economizaria também mão de obra? Nossa Senhora. E tempo, né? Também de quem compra. Porque Total. ele já vai de uma maneira bem objetiva, né? E a gente sempre está falando aqui, acho que é a terceira vez que a gente fala em relação a tempo. Sim. Né? E o tempo hoje, ele realmente é uma das coisas mais preciosas para as empresas e para as pessoas. Elas não querem ficar perdendo tempo. Então, se você não me responde, eu vou falar com outro que me responde. Exato. Se você não tem uma solução para mim aqui agora, né? Eu vou em outro lugar. Eu vou em outro lugar que me dá uma solução agora. Seja online, seja física, mas eu quero a solução. E quando você já traz um cabedal de soluções para aquela pessoa que está buscando ali essa experiência de compra, muitas vezes também, eu acredito que realmente vale a pena. E fideliza o cliente. Sem dúvidas, porque tem um canal direto, talvez a pessoa já é chamada pelo nome, né? Já é, sim, com certeza. Então, existe uma proximidade. E eu tenho certeza que esse tipo de negócio hoje é o que vai distanciar empresas nenéns de grandes negócios. É verdade. Entendeu? E eu não estou falando de tamanho de empresa, não. Sim. Estou falando de pensamento. Profissionalismo, né? Porque, como a gente mesmo colocou aqui, tem empresas de 20, 30, 40 anos que falam e batem no peito. Não, eu cheguei até aqui desse jeito, eu não preciso de mudança. Ou você muda, ou o cenário muda com você. Exatamente. É importante sempre lembrar que o que muda principalmente é o comportamento humano. Então, se o comportamento humano muda, o comportamento de compra, de venda, os processos da empresa também tem que se adequar a isso. Senão a empresa ela está fadada ao insucesso, vamos falar dessa forma. Exatamente. Aí é onde que o empresário ele tem que ficar ligado no que está acontecendo, nessas novidades do mercado, para sair do operacional e ir para o tático, para ir para o estratégico, para pensar de forma inteligente. E aí a gente fala de inteligência mesmo, né? Na empresa dele, no negócio dele. Se você, que está há 30 anos no seu segmento, se você fosse fazer um atendimento do teu negócio, comparado a um vendedor que talvez está 2 anos, 1 ano na tua empresa, quem que venderia mais? Você, que é o que está ali há 30 anos, que é dono daquele negócio, ou teu vendedor de 2? Não desmerecendo nenhum vendedor, né? Mas a gente entende que você traz a essência do negócio. Agora, pega essa essência, faz um Ctrl+C e faz um Ctrl+V no prompt. Exato. Né? Para que a inteligência artificial passe a ser você ali nos atendimentos. Exatamente. Como que seria? E bacana isso que você falou, né? De pegar o que é o empresário e duplicar. Porque tem um cliente meu de clínica que eles estavam com uma dor interna
que eles dependiam muito do gestor. Para fechar venda ou para falar sobre determinados assuntos, eu tenho que falar com o fulano, que é o dono da empresa. Isso as gerentes me falando. Eles têm 3 clínicas. E aí eu falei, tá, e se a gente pudesse pegar a cabeça do doutor e colocar numa bolinha e vocês consultarem, seria bom? A resposta foi não, maravilhoso. Falei, então vamos fazer isso. Olha só. Aí eu fiz essa proposta para ele. A gente vai fazer é como se fosse um chat, é uma página na internet que eu fiz. Com intranet, para a galera internet. Perfeito. Nossa. E aí eles consultam as perguntas lá, porque foi feito já, entre aspas, o cérebro do doutor. Nome do produto, bola de cristal. Isso mesmo. Que legal, cara. A gente tava conversando aqui, eu tava justamente pensando, nossa, isso pode ser utilizado aí para treinamento interno, para que a equipe se fortaleça dentro da cultura organizacional, para que a equipe realmente entenda os processos, de como que ela... Né? Não é só para o cliente, não é só para venda. Claro, é para venda, mas é de uma maneira onde que o teu público interno saiba lidar ali com as questões do dia a dia, né? E assim, hoje existe uma automação que toda empresa deveria ter? Sem dúvida. Você falou agora há pouco sobre a experiência do cliente, né? O pós-venda você comentou. E quem não gosta de ser lembrado no dia do seu aniversário? Realmente. Todo mundo. Eu mesmo, quando chega o dia do meu aniversário, eu já fico pensando nas pessoas que eu tenho certeza que vão me mandar os parabéns. Principalmente parentes e amigos, que todo ano me enviam mensagens. E... eu recebo também de algumas empresas as mensagens do sistema, que é automático. Acho legal, lembro sempre dessas empresas, mas se a gente personalizasse isso, como seria? Se o teu dentista, ao invés do sistema dele enviar para você um parabéns padrão, sem teu nome, ou às vezes que seja com o teu nome, se ao invés disso fosse a voz do dentista. Então, a gente tem sistema hoje que faz o envio personalizado de felicitações, seja para Ano Novo, para Natal, para Páscoa, para o aniversário do cliente. Então, vai um áudio com a voz. Vamos imaginar aqui o Cris. Eu, no meu aniversário, vou receber lá: Victor, aqui é o Cris da RP Comunicação, tô passando para te dar os parabéns por esse dia maravilhoso e que você possa passar muito mais outras primaveras aí com a gente. Precisando, conte com a RP Comunicação. Bacana. Chega com a tua voz, você não fez nada. A gente só clonou a tua voz e ainda chega uma imagem, um cartãozinho de parabéns com a imagem que você escolher e o nome da tua empresa e o meu nome, Victor Andreoli, personalizado no cartão. Tudo isso automático. Que legal, gente. Será que muda a experiência do cliente? Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza. E realmente, não que não é louvável aquelas empresas que mandam também o automatizado, lembrou de alguma forma, mas a gente sabe que é muito robotizado, né? Quando você manda um áudio, por isso que eu te perguntei lá, é possível mandar áudio, vídeo, foto, tudo? Não, foge daquele leitura do negócio engessado, e aí você começa a passar uma relação de amizade. Quando você transcende para uma relação profissional de amizade, existe uma relação maior que isso, que se chama confiança. Isso, e gera pertencimento. Quando você gera pertencimento, não tem mais outro lugar. Eu quero falar de marketing. Não, eu quero falar com a empresa RP Comunicação. Quero meu dentista. Exato. Meu mecânico, meu advogado, né? Então, é diferente. A gente vê muito na internet os vídeos que o pessoal faz de zoação, de brincadeira, com o cabeleireiro. Porque o brasileiro, ele tem um pouco disso, do bairrismo, de eu corto sempre o mesmo cabeleireiro. Aí tem lá os vídeos do cabeleireiro se sentindo traído porque o cara foi em outro lugar, porque fez o pezinho, né? Já viu esses vídeos? Por que isso acontece? Se a gente parar para analisar o comportamento humano, é muito simples de identificar. Porque naquele momento que o cabeleireiro e o cliente estão cortando ali o cabelo, a barba, eles estão conversando. Então, isso gera uma aproximação, uma intimidade. Tanto que profissionais da educação física, mesmo minha esposa é personal, a gente brinca que às vezes é mais psicólogo do que treinador. Exato. Então, isso traz um pertencimento. Se você consegue se aproximar mais do seu cliente, lembrando dele em outros momentos, e num momento como esse que eu falei de aniversário, Natal, Ano Novo, a pessoa, ela te valoriza diferente. Sem dúvidas. Victor, deixa para nós aqui os seus contatos, como que as pessoas que nos acompanham aqui poderiam te encontrar, tanto no WhatsApp, no Instagram, enfim. Maravilha.
Vamos começar aqui pelo WhatsApp. Eu vou deixar o meu WhatsApp pessoal sem inteligência artificial, tá? Para vocês conversarem comigo. E depois, quem quiser conhecer a inteligência artificial, eu passo um número só para isso. Então, vocês vão falar comigo mesmo, não é meu clone, tá? É 45 99973 5291. Só chamar lá no WhatsApp. Perfeito. E a gente se comunica. E no Instagram, como é que a gente encontra? Vamos lá, deixa eu olhar aqui qual que é o nosso Instagram. O arroba? Isso, porque a gente também tem os Instagrams de testes para eu não passar o errado. Ah, entendi. Não dá para confiar 100% na memória, né? Uhum. Não, relaxa. Vamos lá. Com o advento aí da inteligência artificial e dos armazenamentos, ninguém fica mais guardando tanta informação. Exatamente. Eu, pelo menos, sou de uma época, eu não vou falar aqui, acho que dá para perceber, onde a gente guardava telefone na cabeça. Sim. Esses dias a minha esposa brigou comigo, ela falou, você não lembra meu telefone? Não preciso. Não preciso, a Alexa chama você quando eu quero, ligar para a Val. Deleta essa informação. Exatamente. Integra. .ai. .automatiza. .automatiza. Show de bola. Esse é o nosso arroba. Victor, foi um prazer enorme bater esse papo aqui contigo, né? Entender um pouco mais de como é que funcionam as automações, do que elas são possíveis de se realizar, né? E eu acredito fielmente que as empresas que não se atualizarem, que não mudarem o comportamento, elas vão ficar para trás, né? Com certeza. As mudanças, elas já estão vindo de uma maneira que as pessoas falam, eu não acredito que já existe isso. Exato. Já existe isso. Muda muito rápido. Muda muito rápido, né? Enquanto este episódio está sendo gravado, vários negócios estão sendo feitos por inteligência artificial e você está aí naquela dúvida ainda, será que é para o meu negócio? Será que funciona para mim? Né? Eu tenho certeza de que, de alguma forma, a inteligência artificial, a automação, ela pode contribuir com você e com a sua empresa. Perfeitamente. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Portas da RP Comunicação, os microfones aqui do Giverscast estarão sempre abertos para bate-papos de inovação, de tecnologia, né, de inteligência artificial. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e foi muito gostoso bater esse papo com você. Que isso. Gente, e se você também gostou desse bate-papo, aquele pedido que eu fiz lá no início, agora sim, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que você vai estar dando um presente para quem você gosta. Porque esse assunto aqui é de extrema atualidade. A gente está falando de ganhar dinheiro economizando tempo, de otimizando recursos, de otimizando o processo, de fazendo as coisas acontecer de uma maneira mais fluida. Porque às vezes a gente tenta fazer tudo e quem tenta fazer tudo não faz nada, não é mesmo? Então eu queria deixar aqui um forte abraço para você, Victor, um forte abraço para todos que nos acompanham e até um próximo episódio. Valeu!